Meu nome é Plínio Tsai e nós vamos dar uma olhada hoje aqui no assassinato ou homicídio, o que você chama em termos vamos dizer, de direito penal, essa atrocidade que nós estamos vendo aqui na faixa de Gaza, né? O Netanyahu anunciou a entrada dos jornalistas na faixa de Gaza. Eles entraram numa armadilha, né? Então é só a gente acompanhar aqui que já fica muito claro, tá bom? Então eu vou colocar aqui, tá? Agora mesmo saindo na Al Jazeera e eu vou acompanhando aqui com você essa notícia terrível e os comentários dos especialistas que aparecem aqui na TV Al Jazeera também. Vamos lá. Então nós estamos vendo aqui, ó, as pessoas, né, assim, sendo carregadas, sendo mortas, né? Israel admitiu que matou, mas disse que estavam ligados ao Hamas. Acontece que a Al Jazeera não tem a ver com o Hamas. E aí, né, eles estão chamando, né, uma investigação independente e imparcial. Eu não acho que é necessário, não. Isso está muito claro que se trata de um extermínio de informações, né? Então, olha só a quantidade de jornalistas que foram mortos já ali, né? Acho que junto com outras pessoas. E olha aí, nós temos agora em Mianmar, um lugar budista, né? Essa também outras atrocidades que, infelizmente, eu não tenho como cobrir tudo isso, mas a gente, no sentido de fazer uma análise e ajudar os meus alunos da graduação e pós-graduação a entender essa loucura, né? E o pessoal da Associação Buda Dharma também, que me pediu para comentar sobre isso. Então, nós estamos aqui diante de 4 jornalistas que foram mortos na abertura disso, né? E nós temos um cabedal suficiente para entrar e pensar a respeito disso, né? Que é o cabedal da política budista e da política cristã. Nós temos modelos políticos suficientes para entender o que está acontecendo. Olha só, nós temos 4 aí jornalistas, né? A foto de 4 jornalistas que morreram esses dias agora. São pessoas muito novas, né? Nós vamos ver, olha, super pessoas assim, pelo menos 20 anos mais novas do que eu. E que, olha lá, né, o corpo dessas pessoas ali, né, e o colete, a prova de balas que não serviu para muita coisa. Olha só o nível da destruição que está em volta, né? E isso tudo diante dos nossos olhos, diante de um mundo que se cristianizou, diante de um mundo que tem a ideia central de direitos humanos, de respeito à vida, de proteção e assim por diante. Nós estamos vendo essa atrocidade sem fim, financiada, sem dúvida alguma, pelos Estados Unidos e acatado o financiamento pelo atual governo de Israel e com o suporte de muito da população de Israel atualmente, porque ficou cansada da quantidade de violência entre eles e o pessoal palestino. Nós sabemos, por mapas demográficos, que que houve uma dizimação dos palestinos ao longo do tempo, desde a entrada do Estado de Israel. E aí nós estamos diante aqui de mais de 1 milhão de palestinos sendo ordenados a deixarem a faixa de Gaza, né? Então nós temos aí, olha, o jornalista que morreu, ele era um premiado na defesa dos direitos humanos, né? E aí, olha, tá ele ali, né, fazendo a reportagem, ele que morreu recentemente, nesses dias aqui agora, né? E olha só, né, a criança chorando, né? E eu concordo com o analista agora aqui que o governo de Israel precisa responder por essa atrocidade, né? É imenso isso. Diante dos nossos olhos, olhos que são
que conhecem bem a teologia cristã e sabem que esse nível de massacre não é justificável por nada, né? Normalmente a teologia cristã, no que diz respeito à política de paz, ela não é ofensiva, ela sempre permanece na defensiva, e isso corresponde também ao modo de pensar da política budista. O que nós estamos vendo aqui é uma oposição completa a esse modo de pensar, né, por parte de Israel. E nós estamos vendo aqui um Estado, vamos dizer assim, um Estado que se propõe a desalojar os palestinos em função, como nós já vimos em episódios anteriores, do investimento em terras, né? Existe um plano de transformação dessa área e Israel, o governo de Israel já disse que vai avançar e determinou a evacuação dos palestinos, né? E aí nós temos aí 4, né, pessoas mortas, 4 jornalistas super novos, né? E mais um especialista em direitos humanos dizendo do absurdo que é isso. Veja o nível da destruição, né? Nós temos aí toda uma ala nos Estados Unidos também dizendo que da onde que vai sair tanto dinheiro para reconstruir tudo isso, né? E nós sabemos que é dos bilionários do mundo que tem interesse nessa região para formar resorts e assim por diante, né? É uma crueldade imensa isso, né? E aí nós temos de novo o jornalista que foi morto por defender os direitos humanos, né? E acabou aí levando, né, junto ele com outros 4 jornalistas acabaram sendo mortos, né? E ali, ó, aqui nós temos agora, ó, as fotos deles, né, junto com, ó lá, 1996, 2025, meu Deus, pessoa super nova. E agora nós temos a imagem aqui do Shifa Hospital, né? Então nós temos aí o ataque às tendas onde estavam os jornalistas. Eles foram alvejados sem nenhum tipo de aviso e assim por diante. Não sei por que é que falam sobre aviso, porque não é necessário dar aviso para esse tipo de coisa, simplesmente é um extermínio. Está ligado à ideia de não divulgação de notícias, né, e uma sistematização de uma mesma verdade sendo contada pelo outro lado, que são os jornais controlados pelo Estado de Israel hoje. Então nós estamos aí diante de um absurdo completo em relação à política cristã e à política budista. E você viu no começo aqui que Mianmar também não está muito distante do problema, né? Embora seja um Estado budista, também pratica extermínios, né? Então, possivelmente porque isso nada tem a ver com a religião cristã nem com a religião budista. Isso tem a ver porque ambas falam de não matar, né? Ambas falam de não violência, mas isso tem a ver mais com uma instrumentalização da religião como política de apaziguação das consciências. Então, olha só, né? A parede toda cheia de ricocheteio de projéteis, né? De balas, entre aspas, né? Então agora vocês podem ver aqui, né, a revolta dos jornalistas que estão em Gaza e que trabalham na Al Jazeera e que tiveram seus amigos mortos. São basicamente pessoas muito novas, jovens, né? Anas e seus colegas estavam entre as vozes remanescentes que estavam em Gaza e que falavam sobre a realidade devastadora suportada pelo seu povo, né? E todas as organizações relevantes devem tomar medidas decisivas em relação a esse genocídio que ocorre em Gaza, né? E nós, como cristãos aqui em nosso país, nós não podemos olhar para isso e simplesmente achar que está tudo bem. Embora a gente não tenha o poder, a gente não pode justificar esse tipo de coisa de modo nenhum. Não é mais uma questão de Hamas do mal, Israel se defendendo,
mas é uma questão aqui de outros interesses que estão por baixo do que nós estamos vendo, de um extermínio de pobres, né? A questão toda aqui é, nós estamos assistindo isso acontecendo porque a faixa de Gaza é uma faixa de pessoas pobres. E esses pobres destituídos, como diz a teologia da América Latina, ficam desamparados, né? E isso fala muito profundamente a nossa herança cristã, nossa herança cultural cristã, sistema político cristão que não admite esse tipo de coisa feita especialmente contra pobres e contra frágeis, né? Desprovidos contra frágeis, né? Então nós temos, ou fragilizados, né? Economicamente fragilizados, politicamente fragilizados, né? E olha só, né? E aqui, olha lá, de novo, né? 1992 a 2025, segundo de 2000 a 2025 anos de idade, né? Já. E aqui nós temos um outro jornalista na área dizendo que isso foi um silenciamento de 97 a 2025, outro jovem, também nessa região, agora acaba de morrer, né? Mal começa a sua carreira, Anas al-Sharif, 1996-2025, um premiado na defesa dos direitos humanos. Né? Direitos humanos que são uma herança cristã. Mohamed, não sei falar, Kiareia, 92 a 2025, outro jovem, né? 27 anos de idade. Então, veja aí, né, o horror da coisa toda, os quatro, aí na imagem da Al Jazeera, e fica aí a nossa completo sentimento de impotência, né? Então aí aparece a esposa dele agora, dizendo que ela tem 3 crianças, né? E ela traz agora aí algumas imagens, né, dele como ser humano, né, que foi simplesmente massacrado em nome do quê? Em nome do quê? Em nome de terra. Aqui no nosso país, no Brasil, nós temos muita gente fazendo isso também, né? Até hoje nós temos um problema de reforma agrária que não acontece e que vem avançando aos pouquinhos, sem dúvida alguma, mas não acontece de maneira perfeita e muita gente perdendo a vida. Mas nosso povo brasileiro ainda é muito civilizado, muito cristão, perto do que nós estamos vendo aqui. Isso olha só, impensável, né? Nós nunca tivemos isso aqui no nosso Brasil, espero que nunca tenhamos, porque nós temos matrizes muito fortes da política cristã ocorrendo no nosso país, né? E nós não podemos permitir que outras matrizes de pensamento revestidas de cristianismo entrem aqui dentro do nosso país dizendo sobre como deve ser feito as coisas e como deve ser um novo cristianismo de domínio. Não existe cristianismo de domínio. Por quê? Porque nós temos uma fundação lógica de valores e princípios dados por Jesus Cristo. E a violação a esses princípios por meio de um tipo de retórica não faz o menor sentido, né? E aqui nós temos um professor de direito internacional. Ele está dizendo que o que está acontecendo é uma campanha de terror contra o povo, né, que está ali. E estamos no vértice de ver um desalojamento de mais de 1 milhão de pessoas na faixa de Gaza em função daquele plano que nós temos de transformar tudo isso numa área de resorts e coisas afins, né? E como eu disse para vocês no começo, ele tem a mesma opinião que eu. Agora já não é mais uma questão de deixar mais ou menos claro o massacre ou então manter escondido a coisa. Nós estamos diante agora, de fato, de um massacre escancarado e da eliminação de pessoas. Veja, é um especialista em direito internacional falando, né? E nós não podemos cair naquela armadilha de que a ciência pode ser dispensada a partir dos dons espirituais e dos dons carismáticos, né? Não é assim que funciona a coisa. Se fosse assim, Deus dava o carisma para todo mundo, não era necessário que a gente fizesse graduação, mestrado, doutorado, nem se dedicasse à pesquisa. Muito menos depois continuasse desenvolvendo as maneiras de analisar e de fazer críticas mediante a perspectiva cristã, né? E se formos falar ainda da perspectiva budista, o que nós estamos vendo aqui é o maior absurdo diante
do sistema político budista pensado pelo Buda. Uma vez que toda religião é também política, nós estamos diante aqui de algo que grita por justiça. Em função do quê? De vidas humanas que estão sendo mortas. E que, no ponto de vista budista, são pessoas que estão sendo retiradas da preciosa vida humana, que é muito difícil de ser encontrada, e que, no ponto de vista, de novo, dessa política budista, elas deveriam ter sido protegidas para que possam alcançar o máximo de amadurecimento em função de uma libertação coletiva do sofrimento. Agora, se pensarmos em termos cristãos, o que nós estamos vendo é um massacre de possibilidades imensas de pessoas alcançarem a conversão e a santidade e assim por diante. Simplesmente o apagamento disso. E não adianta a gente usar um sistema cristão no sentido de que, mas eles vão para o braço de Deus e fica tudo bem. Não, isso é uma falta de leitura do livro do Apocalipse, onde a humanidade é julgada no final dos tempos em função da sua bondade ou da sua maldade. Então não faz o menor sentido falar, não, vai estar tudo indo para Deus, está tudo certo, Deus cuida de tudo, está tudo bem. O mundo não é descartável. O mundo não é descartável. Então, a lógica da salvação, ela permeia essa relação de coletivamente atender aos impulsos da graça, de se acreditar em Cristo e ser coerente com essa graça, que é marcada por um sinal público, que é o batismo, o sacramento do batismo. Assim como no budismo nós temos o sinal público, que é o refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, com a cerimônia pública. E os estados que no passado e hoje são budistas têm registros em cartório, como é o caso aqui também da Igreja Católica Romana, por exemplo, e todas as demais igrejas protestantes históricas, pentecostais, neopentecostais, que também mantêm registros do batizado das pessoas. Então, por quê? Porque é um sacramento público, um sinal público. Então, de pertencimento, de modelo. Então, um cristão, uma cristã, não pode dar suporte para aquilo que está acontecendo aqui. Do contrário, ela entra em contradição imediata em relação à graça recebida. Não sou eu que estou falando. A morte de qualquer ser humano, como diz o Salmo, não é agradável a Deus. A morte de qualquer ser humano, ainda mais em condições violentas, é simplesmente rejeitado por Cristo nos Evangelhos. Então, não adianta dizer assim, mas não é cristão, pode fazer o que quiser. Isso está incorreto. Por quê? Porque é só ler os Atos dos Apóstolos, vocês vão ver o contrário disso. Pessoas falando de Jesus e nem eram batizadas. Então, não adianta tentar defender que precisa ser cristão e batizado para ser um predestinado. Mesmo porque também essa teoria, ao longo da história, particularmente aqui no Brasil, foi instrumentalizada e foi colocada em xeque aqui no nosso país. Porque a herança dos jesuítas no período da colonização se mantém até hoje, que é de uma certa desconfiança em relação às pessoas que se batizam ou que recebem os sacramentos e que proclamam Cristo, porque elas podem estar enganando as pessoas. Coisa que Agostinho jamais permitiria algo assim. Ele diria com toda certeza que se houve o batismo é porque a pessoa foi predestinada. Não, mas ela pode enganar os cristãos. Não, em termos de graça ninguém engana Deus. Essa é a lógica do sistema. Então, se chegou até o batismo, é cristão. Mas antes de chegar no batismo, se acreditar em Cristo, já é cristão. E se acreditar em Cristo indiretamente por meio dos valores, também pode receber a graça de Deus. Então não tem como a gente fazer esse julgamento objetivo, como hoje algumas tendências teológicas tendem a fazer em nome de uma política de domínio. Nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Não aceitar isso. Por quê? Porque por baixo dessas questões de teologia do domínio existem terra, propriedade privada, recursos ambientais, recursos humanos e assim por diante que são visados por quem sustenta essas teorias. Na verdade, o que nós temos é não poder servir a Deus e ao dinheiro. Então, isso é uma característica do chamado da nossa vocação cristã. O dinheiro existe, ele no sentido de permanência dentro do sistema religioso, ele é usado como instrumento para a construção do reino de Deus, na lógica cristã,
mas ele não pode ser o centro. Jesus diz isso claramente. Mas parece que nós temos no nosso mundo hoje é uma soberba que faz com que a pessoa acredite que se ela receber o batismo no Espírito Santo dentro do viés da teologia carismática, então ela pode interpretar a Bíblia de maneira livre e Jesus já pode ser dispensado. Nunca se ouviu falar de tal coisa, a não ser isso no nosso tempo. Isso, sem dúvida alguma, é um sinal de grande degeneração e grande corrupção do sistema religioso cristão, em função de uma igualdade impossível de ser obtida e que depende totalmente da ação de Deus por meio da graça. É uma igualdade com Cristo. Quando se fala que Jesus Cristo é nosso irmão, ele é em primazia. Isso é tradição cristã. Não é uma tradição cristã de uma determinada igreja, é a tradição cristã teológica que vem desde a época de Cristo até hoje. Essa ruptura na tentativa de dizer que quem recebe o Espírito Santo pelo batismo do Espírito Santo está no pé de igualdade com Cristo e pode interpretar de maneira livre as Escrituras, é um erro tremendo e leva para isso que nós estamos vendo aí, para a desconsideração da vida humana, sem que o ser humano tenha o poder de restituir a vida. O sinal de que nós não temos a graça de Deus da maneira como nós pensamos é que a gente não consegue levantar, por meio das nossas orações, por exemplo, esses 4 jornalistas que estão aqui dos mortos. A gente não restitui a vida de todas essas crianças que morreram. Pode orar e pode pedir o quanto quiser que Deus não restitui a vida deles. Portanto, a graça não é nossa. Tem algo errado nesse raciocínio de que se eu recebi o Espírito Santo por meio do batismo no Espírito Santo e oro em línguas, então eu tenho toda a graça de Deus comigo, eu sou o irmão de Jesus Cristo. Não funciona dessa maneira, do contrário a gente traria todo mundo de volta à vida. Do contrário, nós não estaríamos vivendo um aquecimento global constante, modificações temporais, etc. E não adianta entrar com negação, dizendo, não, nós não temos isso, nós temos, mas o Senhor pode modificar tudo. Entre pode e fazer, existe uma grande, gigantesca diferença, né? Da mesma maneira como nós não conseguimos orar e levantar pessoas dos mortos, o Senhor parece não dar sinais de que vai restituir o nosso meio ambiente. Né? Mas por quê? Né? Se nós entrarmos na lógica cristã, nós veremos que nós somos responsáveis pelo mundo que Ele nos deu, nós somos responsáveis pelos dons que Ele nos conferiu. Isso Jesus cansa de falar lá nos evangelhos em diversos momentos, em diversas parábolas, inclusive na parábola dos talentos. Então nós temos que olhar para isso aqui e perceber o nível que nós estamos vivendo de separação do sistema político cristão em nome de Cristo, né? Em nome de um Cristo que não existe. E nós estamos vivendo também o horror de ver sistemas políticos que se dizem budistas massacrando pessoas. Da mesma maneira como nós vemos aqui Israel fazendo massacre, nós vamos ver a Mar também massacres. Né? E isso nada tem a ver com os fundadores, mas isso tem a ver com a perspectiva de que a gente pode fazer o que a gente quer mediante, no caso cristão, a suposta presença do Espírito Santo, e no caso budista, da suposta presença de uma plena iluminação a partir de um raciocínio apenas, né? E não dá. Isso está incorreto. Tá bom? Então, nós cessamos aqui o nosso estudo de hoje. Desculpe pelo barulho de cachorro, logo nós vamos dar um jeito nisso. E muito obrigado.